Oi pessoal, Bruno Amir falando aqui e hoje eu trarei para vocês informações sobre a controladora de voo do drone Evolve 2. Bom, eu já tinha prometido no vídeo anterior fazer um vídeo explicando só sobre a controladora de voo do Evolve 2, que é um radiocontrole completo com duas telas touch e com muitos recursos, diversas funções. Eu vou apresentar alguns deles para vocês agora. Na tela inferior a gente tem algumas configurações, acesso a algumas configurações, tanto do equipamento quanto do radiocontrole. E a gente pode perceber que na tela superior você vai ter a imagem da câmera, alguns dados de telemetria e alguns outros recursos, principalmente associados à câmera. Vamos começar então pela tela inferior. A gente pode perceber aqui diversos recursos, como por exemplo a atualização do firmware. Você pode configurar a altura do seu Return to Home, verificar os sensores se estão normais, o acelerômetro, o compass, se necessário fazer uma calibragem. O meu sinal de GPS está dando fraco porque eu estou com o drone dentro de casa. Você tem aqui a temperatura da aeronave, da bateria, o percentual da bateria e a temperatura dela. Você tem ali dados do seu cartão de memória, modo do seu radiocontrole. Se você quiser optar por colocar uma antena externa, você vai precisar ativar ela aqui, então ele não faz essa ativação automaticamente. Ao conectar as antenas externas é necessário você fazer essa ativação aqui. Aqui embaixo nós temos alguns recursos do drone, acesso ao álbum, as imagens que você fez. Tem ali o dado do piloto, como aquele Flight Records, onde ficam gravados todos os voos que você fez. É uma espécie de caixa preta, onde você tem ali dados dos seus voos. Por exemplo, esse aqui, na praia do Prumirim. E aí quando você dá um play, você tem todos os dados ali, as informações que apareceram na sua tela, velocidade de subida, velocidade horizontal, tempo de voo, a distância do drone, a rota percorrida, a altura. Você tem ali a taxa de rotação dos motores também, que eu achei bem interessante. Você pode, por exemplo, acelerar a sua operação ali, se você quiser ver mais rapidamente. Vou colocar aqui em 4 vezes. E aí você pode alternar aqui entre os mapas. Precisa colocar pausa para poder alternar. Aí você tem um mapa do Google, de satélite. E o interessante é que você pode também dar uma verificada qual era o comando que você estava dando naquele momento. Então a localização do radiocontrole, localização do drone, e aqui em cima você tem a posição dos sticks, inclusive a intensidade que você estava realizando aquele movimento. Então fica registrado esses dados no seu log de voo, e isso é um recurso que a DJI já trazia, mas eu acho que a X-Dynamics ela deu uma melhorada nesse log de voo aqui, porque você tem mais recursos, Aqui entrando no sistema, você pode mudar ali o idioma. Infelizmente ainda não tem para o português. Pode colocar, mudar os sons, ativar, data, hora, Sleep Mode, onde você tem o descanso de tela, e algumas outras informações também ali. A gente não vai entrar muito em detalhes. Voltando então aqui para a aeronave, a gente ainda tem um outro ícone aqui em cima de configurações, onde você tem as configurações da aeronave. Você pode ativar ou desativar os modos de voo ali, Você tem outros recursos aqui embaixo. Novamente você tem os recursos aqui dos sensores, então você pode verificar o funcionamento, se estão bons, se você precisa calibrar. Marcação do seu home point, você pode sempre atualizar ela, seja na posição onde a aeronave está ou onde está o piloto, o radiocontrole. A configuração da altura do Return to Home, o Beginner Mode, que você cria ali um perímetro de 30 metros, um raio de 30 metros onde o drone não vai se afastar mais do que 30 metros de altura ou 30 metros de distância. Isso é para quem está começando.
Aí quando você desabilita, ele já volta para a altura e distância que você tinha configurado. E aí você pode configurar aqui também a perda do sinal do rádio controle. Se o drone vai retornar ao ponto de decolagem, se ele vai pousar ou se ele vai ficar pairando no ar. Se você deseja ativar a orientação que o drone já está, né? Então, ativando isso aqui, o drone ele retorna ao ponto de decolagem na posição que ele estiver. Caso você desabilite, ele sempre vai voltar de frente. E aí você tem um recurso aqui interessante que eu achei, que é a escolha da cor dos LEDs frontais. Você pode selecionar a cor que você deseja para os LEDs frontais. Os LEDs traseiros, eles sempre mantêm a cor indicativa, eles possuem uma função, né? A cor deles não é aleatória. Cada cor que o LED traseiro demonstrar, ele vai estar te dando uma informação. Aqui é aquele modo de parar o motor, né? Um modo de emergência caso seja necessário. Ali você tem o display do LiDAR, né? A Land Protection. E aqui, obviamente, você pode trabalhar também o ganho e a exposição dos seus sticks, né? Então, o throttle é um movimento de subida e descida. Você pode ter uma resposta mais rápida ou mais lenta, de acordo com o gráfico que você vai mexer, certo? Roll e pitch é um movimento de deslocamento para frente, para trás, de um lado e para o outro, né? Onde você desloca a aeronave. E o movimento de yaw é aquele giro no próprio eixo. Então aqui, dependendo do tipo de trabalho que você for realizar, você pode também configurar a resposta aos seus sticks. Bom, nas configurações da controladora, você tem ali a calibragem, caso seja necessário calibrar. Você tem a antena, já mostrei, certo? Que é no caso você ativa uma antena externa ou interna. Já ativei a antena externa. Você pode mudar, caso seja canhoto, mudar o modo do seu stick. Você inverte ali os sticks, né? O comando da mão direita para passar para a esquerda e vice-versa, ou configurar do jeito que você quiser. Você tem diversos botões, isso eu achei bem interessante. O rádio controle tem diversos botões configuráveis. Você pode configurar de acordo com as suas necessidades. Caso seja necessário parear um rádio controle com uma nova aeronave, processo bem simples também, que você realiza aqui no rádio controle, e tem um botãozinho também na aeronave que você aperta lá para poder fazer esse pareamento. E a transmissão da imagem, onde você pode verificar ali os melhores canais que você tem menos interferência. Voltando aqui, a gente tem as configurações da bateria, e aí é importante você ver ali sempre a carga de cada célula, ver se está bem balanceado. Você pode configurar aqui o aviso de bateria baixa, em quantos por cento você quer que ela te avise. Ao acionar o Smart Return to Home, a aeronave ela calcula automaticamente a distância que ela percorreu, quanto que ela tem de bateria, e caso necessário ela vai retornar ao ponto de decolagem automaticamente para evitar que o drone ele vá longe demais e não tenha carga para retornar. Bom, nas configurações do gimbal ali você tem o modo Follow e FPV, dependendo de como você vai voar ali, aquela da leve inclinação da câmera, e você tem algumas configurações onde você pode controlar ali o ângulo de giro do gimbal, a inclinação, a resposta do gimbal em relação ao comando que você vai dar, se ele vai ter uma resposta mais rápida, uma resposta mais lenta. Você pode fazer uma configuração manual tanto da inclinação da sua câmera do gimbal quanto do giro no próprio eixo. E caso você opte em não fazer manualmente, você tem ali a opção de fazer a calibragem automática, que é mais rápido, mais fácil, normalmente todo mundo faz. Bom, nas configurações do mapa, o que é interessante é que você pode realizar um pré-download do mapa onde você vai voar. Então, caso você chegue no local e não tenha sinal de Wi-Fi, não tenha internet, para você conectar o seu rádio controle, você já pode deixar salvo o mapa do local onde você vai voar. Então, isso eu achei bem interessante para quem vai voar em regiões sem sinal de telefonia móvel. E no caso das configurações gerais, você tem a atualização do firmware, aqui inclusive já está aparecendo uma, ó. Está disponível, vou atualizar daqui a pouquinho, não vou fazer agora para a gente não perder tempo, mas é bem interessante que ele mesmo já checa se existem atualizações, tanto para o seu rádio controle quanto para o drone. Aí você tem aqui a configuração da memória, dos cartões de memória, a memória interna, se você quer formatar ou não.
As unidades de medida, se você quer deixar em metros, em pés, quilômetros por hora, metros por segundo, temperatura, display e brilho da sua tela, caso você queira diminuir o brilho ou aumentar. Como eu falei antes, você pode conectar o seu rádio controle numa rede Wi-Fi e assim você ter acessos a download de mapas e tudo mais. E voltando à tela inicial, essa aqui então é a tela que você vai ter durante a operação de voo, onde você vai ter aqui o mapa e a localização do seu drone e acesso a todos esses recursos. Agora vamos dar uma olhadinha na tela superior. Bom, aqui na tela superior nós temos acesso aos dados de telemetria, angulação do gimbal, o modo de voo, Position Mode, certo? Tem as informações aqui do sinal de internet, número de satélites. Você também tem aqui do lado o sinal do seu rádio controle, o sinal de transmissão de imagem, a bateria da aeronave, a bateria do rádio controle e aqui ainda tem uma hora que você pode configurar o horário. Aqui você tem a autoexposição, vou deixar ela manual automática, o modo que muda de vídeo para foto e vice-versa. Aqui embaixo nós temos as configurações de câmera e aqui vai um caso à parte, tem muita coisa boa aqui para a gente poder ver, né? Como por exemplo trabalhar sua câmera no modo automático ou modo manual, é como se fosse uma câmera profissional mesmo. E aqui você tem, olha só que interessante, filmando em Full HD, você pode filmar em até 240 fps. Já no modo 4K, até 120 frames por segundo filmando em 4K. Isso é muito bom para quem precisa realizar imagens e na edição transformá-las em slow motion. Já no Cine 4K, você tem também impressionantes aí 100 frames por segundo. Então, a qualidade da câmera desse drone é algo que chama bastante atenção. Outra característica também que é muito interessante é a taxa do bitrate. Então você pode ter aí de 100 a 200 bitrates de transferência. Isso é muito legal também, né? E o diferencial dessa câmera é o formato ProRes. Você pode gravar em formato ProRes, aí tem um ProRes aqui mais simples, um Lite, um Proxy, ou seja, ainda existem diferentes formatos aqui do ProRes, mas para quem não conhece é um codec onde você garante uma menor compressão de imagem, assim você tem um arquivo mais pesado, mas com muito mais detalhamento de imagem. Só para a gente fazer uma comparação aqui, por exemplo, um Mavic 3, um combo dele lá nos Estados Unidos, você vai pagar em torno de $3.000 com as taxas. Se você pegar o Mavic 3 Cine, que a única diferença dele para o Mavic 3 é que ele vai trazer o codec ProRes e vai trazer uma memória interna de 1TB. Então o simples fato de você aumentar um ProRes e uma memória de 1TB, ele passa de $3.000 para quase $5.000. Então no caso do Evolve 2, uma das grandes vantagens é que ele já traz isso de fábrica. Bom, voltando aqui, nós temos outras configurações de câmera também, né? O foco automático, o foco manual, controle de brancos, o formato da imagem, o estilo do vídeo, né? Isso você pode configurar ou utilizar os modos que já trazem aqui no drone, por exemplo, aumentando o contraste, diminuindo a saturação. Isso já é possível você fazer uma pré-configuração aqui durante a gravação, já facilitaria bastante a edição. Bom, aqui a gente tem o botão de disparo para tirar foto ou filmar. Aqui embaixo nós temos a possibilidade de visualizar as imagens feitas. Clicando aqui, as imagens que estão gravadas vão aparecer na tela inferior. E aqui na barra inferior da tela nós temos as configurações manuais da câmera, onde você pode trabalhar ali manualmente o ISO, a velocidade do disparo, a abertura da lente. E isso tudo é muito interessante para quem já tem um mínimo de conhecimento aí de fotografia. Você tem a possibilidade de trabalhar essas opções manualmente, como uma fotografia profissional mesmo. Temos a capacidade aqui do cartão de memória e o formato, a resolução onde você está gravando. Então são informações bem básicas, porém você vê que é um radiocontrole completo. Por fim, a gente tem aqui uma câmera superior
onde você tem a possibilidade de realizar gravação, por exemplo, com a sua imagem. Você se gravar e narrar algum vídeo que você esteja fazendo ali com uma telinha que vai aparecer na sua gravação aqui. Bom, pessoal, então é isso. A gente viu aqui que a controladora de voo do Evolve 2 ela é completíssima. É uma controladora que já vem de fábrica, não é preciso adquiri-la separadamente. E isso faz uma grande diferença, levando em consideração o preço desse drone. Comparando com outros drones, só uma controladora de voo, se ela fosse vendida separadamente com todos esses recursos que nós temos nesta controladora, ela seria mais de $1.000. Então essa é uma controladora completa que já acompanha o drone, e esse é um grande diferencial do Evolve 2. Obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Em breve eu trago mais informações sobre esse espetacular drone. Um grande abraço a todos.